O Toronto Raptors é o único time de basquete profissional canadense que temos hoje na NBA. Foi fundado em 1995 na expansão da liga e conseguiu ser campeão da NBA em 2019. Ao longo dos anos, eles sofreram poucas e boas, tomaram decisões questionáveis, até que finalmente conseguiram este feito. E o que eu venho te contar hoje é como o Toronto Raptors conquistou um dos títulos mais inacreditáveis e com uma boa pitada de sorte da história da NBA. Voltando no tempo, desde os primórdios da equipe, o Toronto Raptors carregou uma característica: tomar boas decisões na noite do draft. Como por exemplo, pegar o Vince Carter, que foi draftado pelo Golden State Warriors, e um ano depois draftar o seu primo, Tracy McGrady. Esses dois foram muito bem juntos, mas não ao ponto de conquistar um título, mesmo o Vince Enery sendo um jogador rotulado como o próximo Michael Jordan. T-Mac foi embora para ser protagonista em outra equipe, e com o tempo, o seu primo, Carter, também deixou o time canadense para tentar disputar um título em terras estadunidenses. Em 2003, eles trouxeram Chris Bosh, um dos melhores e mais versáteis pivôs que já jogaram pela equipe. E 3 anos depois, em 2006, fizeram a má escolha de Andrea Bargnani. Esses dois formaram uma dupla com a promessa de um provável título que também não chegou. Bargnani nunca atingiu as suas expectativas de o próximo Dirk Nowitzki, pelo contrário, apenas recebeu um salário muito maior do que o basquete que apresentava. E o Raptors só conseguiu se livrar dele pro Knicks alguns anos mais tarde. E o Chris Bosh, após vários anos de fracasso com uma equipe fraca e um elenco sem profundidade, em 2010 foi juntar forças com o LeBron James para disputar um título em Miami. Mas lembra que eu havia citado que o draft sempre foi uma noite muito importante para essa franquia? Então, em 2009, com a 9ª escolha, o Toronto Raptors selecionou DeMar DeRozan. A sua pick foi considerada uma sorte por ter sobrado para o Toronto. Ele que era um jogador completo que tinha um futuro muito promissor. DeRozan, em sua primeira temporada, 2009-2010, teve um começo um pouco mais lento, de 8,6 pontos e 3 rebotes por jogo. Mas após a saída de Chris Bosh, na temporada 2010-2011, apenas sua segunda temporada de NBA, DeRozan dobrou seus números para 17,2 pontos, 4 rebotes e 2 assistências por jogo. Evolução incrível, mas o Raptors ainda era um time fraco e no começo de um processo de reconstrução, vencendo apenas 22 jogos, sendo o 14º colocado do leste. Nessa temporada, conseguiram chamar um nome interessante, Amir Johnson, vindo dos Pistons. Na temporada seguinte, 2011-2012, DeMar já era uma das jovens estrelas mais promissoras da liga, mas infelizmente as suas performances individuais ainda não resultavam em vitórias, e o Raptors ganhou apenas 23 partidas. Mas o Toronto não foi bobo nem nada, previu uma evolução exponencial absurda nas temporadas que estavam por vir desse jovem garoto, e decidiu fazer dele a nova cara e esperança do time canadense. Por lá, DeRozan foi ídolo, passou 9 temporadas. Em meio dessas, chegando a números dignos de MVP, com 27,3 pontos, 5 rebotes e 4 assistências por jogo em 2017. Mas como nem tudo são flores, resumindo um pouco a história, da temporada 2009-2010 até a 2012-2013 foram 4 temporadas de desenvolvimento pessoal para DeRozan e reconstrução para o Raptors, onde algumas decisões foram muito importantes para o resultado final. Como em 2011, eles fizeram uma importante escolha no draft, com Jonas Valanciunas. Em 2012, repetiram o feito selecionando o slasher Terrence Ross. E para reforçar o time na off-season, estavam atrás de um armador com números expressivos, principalmente em assistências, para poder organizar esse time. O principal objetivo da equipe era o veterano de 37 anos Steve Nash, mas, ops, o Lakers se encarregou de tirá-lo do Raptors. E sendo sincero, foi uma baita sorte para o Raptors, pois permitiu que eles fizessem um movimento mais memorável, com a chegada de um armador promissor do Toronto Raptors, que ainda não tinha atingido seu potencial máximo lá em Houston, e seu nome é Kyle Lowry. Na época, uma troca considerada de risco, mas que se tornaria um dos jogadores preferidos da torcida e considerado ídolo máximo por grande parte dela. Como alça de comparação, em Houston, Lowry teve um máximo de pontos por partida em 14,3. Já em Toronto, chegou a 22,4 pontos e 7 assistências por jogo. Mas voltando para a construção do Raptors, em 2013 foi o ano em que virou a chave para o time, com a chegada não de um jogador, mas de um novo general manager, chamado Masai Ujiri, que começou já limpando a equipe e trocando contratos horríveis que estavam por lá, como o do próprio Andrea Bargnani, citado anteriormente, e de Rudy Gay, que era um jogador mais veterano com um estilo de jogo muito semelhante com o de DeRozan, o que não fazia muito sentido manter os dois ocupando o mesmo espaço na quadra ao mesmo tempo, ambos predominantemente arremessando da meia distância. E com um outro pequeno detalhe, né? Rudy Gay recebia alguns bons milhões por ano a mais do que DeMar DeRozan.
Finalmente, em 2014, o time encaixou. Fora o All-Star DeMar DeRozan, Kyle Lowry, Terrence Ross e Jonas Valanciunas, ainda tinham Amir Johnson e Patrick Patterson, que chegou pela troca do Rudy Gay, para completar a rotação da equipe principal. E assim, esse time citado conquistou 48 vitórias, sendo o terceiro colocado do leste, chegando nos playoffs após 6 temporadas estando de fora da pós-temporada. Para a infelicidade canadense, foi apenas uma breve passagem, sendo eliminados ainda na primeira rodada pelos vovôs do Brooklyn Nets em emocionantes 7 jogos, sendo o último perdido por apenas 1 ponto de diferença. A icônica logo do Toronto Raptors surgiu junto com a expansão da liga e a criação do time. O lendário dinossauro segurando a bola de basquete com as cores vermelho e roxo em uma harmonia perfeita, em 1995 era considerado uma das mais, se não a mais bela logo da NBA, por mais que o time só tenha ganho 21 partidas, sendo o penúltimo do leste. Junto com essa obra-prima do design, vieram os uniformes que ficaram eternizados pelo Air Canada Vince Carter e seu primo fiel escudeiro Tracy McGrady. Esses uniformes nos dias atuais virou um item de colecionador, tanto o short quanto a jersey. E você pode garantir a sua, assim como eu, usando o cupom GUIBERA na MeetUNS, porque vai te proporcionar ainda 10% de desconto em todo o site. Por lá você encontra camisas casuais, jerseys, shorts, jaquetas, bonés e tudo o que você precisa para carregar um pouco da história da NBA no seu estilo. Então vá agora na meetunshop.com.br e utilize o cupom GUIBERA. Você pode escanear o QR Code na tela ou o link no comentário fixado. No ano seguinte, em 2015, foi a concretização de uma cultura vencedora no extremo norte da NBA. Eles tiveram outra boa temporada, com Lowry e DeRozan como os líderes do time, conquistando 49 vitórias, sendo o quarto colocado do leste. Os playoffs, porém, mostraria que não só um time consistente de temporada regular era o suficiente para chegar ao topo da NBA. O Raptors foi humilhado pelo Washington Wizards, sendo varridos em 4 jogos, ainda na primeira fase da pós-temporada, tendo seus principais nomes, Kyle Lowry e DeMar DeRozan, caindo de aproveitamento, quando a equipe mais precisou deles. Mas até esse momento da história, a falta de experiência nos playoffs era a justificativa dos maus rendimentos. Antes da temporada de 2016, o GM Masai Ujiri faria importantes movimentos. O primeiro envolvendo Graves Vasquez em uma troca com o Milwaukee Bucks pelos direitos do draft de Norman Powell, a escolha de número 46 do draft de 2015. Outras movimentações foram Bismack Biyombo e Corey Joseph, 2 bons jogadores que ficaram apenas uma temporada, mas tiveram papéis importantes, já que aquela equipe da temporada de 2015-2016 quebrou o recorde de vitórias na história do Raptors. Foram 56 vitórias e 26 derrotas. E de forma sólida, contavam agora com 2 All-Stars, que estavam nos melhores momentos de sua carreira até então, Lowry e DeRozan, vários roleplayers de qualidade contribuindo diretamente para os bons resultados, e Dwayne Casey, um técnico de muito respeito na NBA, comandando essa galera. Ah, só um adendo, o brasileiro Bruno Caboclo também estava por lá. E foi assim que o Raptors deixou de ser uma piada, para ser o temido segundo colocado do leste, que precisava apenas mostrar que também podia jogar igual gente grande nos playoffs. E realmente mostraram. Na primeira rodada, enfrentaram o Indiana Pacers de Paul George e Roy Hibbert, numa forte série de 7 jogos onde o Toronto levou a melhor. O segundo adversário seria o Miami Heat, liderados por Dwayne Wade, que ainda estava de luto pela perda de LeBron James e tinha a responsabilidade de carregar aquele time nas costas. Tivemos mais uma série emocionante de 7 jogos, em que mais uma vez o Toronto Raptors saiu vitorioso, chegando assim até a primeira final de conferência da história da franquia, e logo contra quem? O Cleveland Cavaliers de LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love. Esse confronto seria muito difícil para os Raptors, que até então tinham jogado 14 difíceis partidas para chegarem até ali, enquanto o Cavaliers varreu seus 2 adversários, o Pistons e o Hawks, e estavam apenas descansando por vários dias até que fosse decidido o seu adversário das finais de conferência. Os 2 primeiros jogos foi domínio total do Cleveland, abrindo 2-0 sem dificuldades. Mas, quando voltou para Toronto, o Raptors mostraria que não seria tão fácil quanto os 2 primeiros adversários que o Cavaliers enfrentou. Não só ganhando o jogo 3 por 15 pontos de vantagem, mas ainda empatando a série em 2-2 no jogo 4. Infelizmente, para o time canadense seriam suas 2 últimas vitórias. E nos 2 jogos seguintes, o Cleveland Cavaliers passou para as finais e, sequencialmente, se tornou o campeão da NBA. Eu precisei citar de forma mais detalhada essa série, como vocês devem ter percebido, e o motivo é que seria apenas a primeira de 3 temporadas consecutivas em que o Raptors enfrentaria o Cleveland Cavaliers nos playoffs, e assim teríamos o nascimento de uma lenda paterna.
Ao final da temporada, o Raptors fez outra excelente escolha no draft, selecionando Pascal Siakam como a 27ª escolha do draft de 2016. E poucos dias depois, ainda assinaram com um armador não draftado que impressionou muito o time canadense durante a Summer League, chamado Fred VanVleet. E a temporada regular de 2016-2017 foi outro sucesso, com 51 boas vitórias, se tornando o terceiro colocado do leste. O Raptors ainda fez 2 movimentos no meio da temporada, com o intuito de tentar neutralizar LeBron James, trocando Terrence Ross por Serge Ibaka para reforçar a defesa de garrafão e Jared Sullinger, mais escolhas de draft, por PJ Tucker para reforçar a defesa de perímetro. O time estava melhor do que nunca, com Lowry fazendo 22,4 pontos por partida e DeRozan 27,3. Serge Ibaka vindo para 14,2 pontos e Jonas Valanciunas quase com médias de duplo-duplo. Nos playoffs tiveram outra série de 6 jogos contra o Milwaukee Bucks para chegarem até as semifinais de conferência, mais uma vez contra o seu maior rival, o Cleveland Cavaliers de LeBron James de novo. Dessa vez, não teve a menor resistência, nem ao menos as 2 vitórias como na temporada passada. O Raptors foi humilhado pelo Cleveland Cavaliers em 4 jogos, onde DeRozan simplesmente sumiu no jogo 2, fazendo apenas 5 pontos, e nesse mesmo jogo perdeu seu fiel escudeiro, Kyle Lowry, para uma torção no tornozelo. DeRozan voltaria a uma boa atuação durante o jogo 3, anotando 37 pontos e sequencialmente 22 pontos no jogo 4, mas que não foram suficientes para qualquer reação da equipe. Neste ano tivemos mais uma final de NBA de Cleveland contra Golden State. Pós-eliminação, mais um draft, mais uma escolha excelente pelo Toronto. Como a 23ª escolha do draft de 2017, eles selecionaram OG Anunoby, um ala com fortes características defensivas que viria a ser uma peça fundamental. E assim estava formado o esquadrão responsável por quebrar o recorde de vitórias da franquia mais uma vez, com uma excelente temporada regular de 59 vitórias, ficando em primeiro lugar do leste e a segunda melhor campanha de toda a NBA. O duo dinâmico de Toronto mais uma vez foi selecionado para o All-Star Game, Kyle Lowry e DeMar DeRozan. Os 3 jogadores selecionados depois da 20ª escolha, OG Anunoby, Norman Powell e Pascal Siakam, e um deles que nem havia sido draftado, Fred VanVleet, estavam voando, e cada dia que se passava, os fãs canadenses ficavam mais empolgados com a ideia da história de Cinderela que seria esse jovem elenco conquistar um troféu juntos. Ainda mais agora que LeBron James havia perdido seu fiel escudeiro, Kyrie Irving, para o Boston Celtics. Nos playoffs, o Raptors passou em 6 jogos pelo Washington Wizards, para enfrentar o seu maior rival pelo 3º ano consecutivo. O Cleveland Cavaliers de LeBron James. Com o intuito de vingança, o Raptors chegou na série e saiu dela com um novo pai. This could be their year, but things were clicking. James. Throws up the floater. Good night. Assim, o rei LeBron James ganhou um novo apelido, LeBronto, o pai de Toronto, onde ele mesmo sem o Kyrie Irving varreu o Raptors em apenas 4 jogos. Não só varreu, como humilhou o Raptors mais uma vez. No jogo 1, o Raptors errou 5 arremessos seguidos nos segundos finais e perdeu na prorrogação. No jogo 2, LeBron James parecia estar brincando de converter fadeaways na meia distância. E no jogo 3, LeBron James fez um dos game winners mais icônicos e difíceis de sua carreira, cruzando a quadra inteira e finalizando com um floater com apenas uma mão no estouro do relógio para entregar a vasta liderança de 3-0 na série. Não só isso, mas mostrar toda a sua dominância sobre o time canadense. E no jogo 4 foi apenas a desistência total, onde o Cleveland Cavaliers ganhou por 35 pontos de vantagem e DeMar DeRozan foi ejetado do jogo após uma falta flagrante em Jordan Clarkson. Falando nele, preciso citar que essa série do DeMar foi uma das piores de toda a sua carreira, e no jogo 4 contra o Cavs seria a última vez em que ele jogaria pelo Raptors. Com essa eliminação, estavam todos crentes de que Kyle Lowry e DeMar DeRozan nunca seriam capazes de ganhar um título por essa equipe. Comparando a atuação na recém-série contra o LeBron, em que LeBron James sozinho fez 136 pontos, 45 assistências e 33 rebotes, enquanto DeMar DeRozan e Kyle Lowry combinados fizeram 138 pontos, 46 assistências e 30 rebotes. E os maiores rumores era de que o Raptors muito em breve trocaria toda
todas as suas peças e entraria em reconstrução. Porém, outro rumor estava começando a nascer na NBA, de um jogador considerado top 10 da liga na época, que estava totalmente insatisfeito com a sua equipe e gostaria de ser trocado, mesmo estando com um contrato expirante para 2019. E claro que estamos falando de Kawhi Leonard, o MVP das finais pelo San Antonio Spurs. Automaticamente, ao saber da notícia, esse nome se tornou o número 1 na lista do Raptors, para uma possível troca. A única dúvida era a respeito de sua lesão, que ainda era um mistério de quando ele voltaria a ficar 100% saudável, após aquela infame falta de Zaza Pachulia nos playoffs de 2017. Kawhi havia perdido toda a temporada de 2018 por conta disso, e mesmo sabendo dos riscos, o GM do Raptors decidiu assumir a bronca, trocando o melhor jogador até então da história da franquia. Não teria a capacidade de ser o jogador número 1 desse time num possível título de NBA, enviando então ele, DeMar DeRozan e Jakob Poeltl, mais uma escolha de draft em troca de Kawhi Leonard e Danny Green. Essa troca ficaria para sempre eternizada pela icônica risada de Kawhi Leonard no dia de tirar a sua primeira foto com o novo uniforme do Toronto Raptors. I'm a fun guy. Na verdade, não só por isso, né? Mas continuando. Pelos torcedores do Raptors, que já estavam se sentindo traídos pela saída de DeRozan, foi a demissão do técnico, Dwayne Casey, e colocando em seu lugar o assistente técnico do Raptors, Nick Nurse. Agora com um time muito semelhante ao do ano anterior, porém, com a adição de Kawhi Leonard e um novo coach, a equipe simplesmente voou, sendo o segundo colocado do leste com 58 vitórias. Kawhi jogando a nível MVP com 26,6 pontos, 7,3 rebotes, 3,3 assistências e 1,8 roubos de bola. Liderou esse time e esteve presente em 60 dos 82 jogos da temporada regular. Mesmo com os bons resultados, ainda se tinha receios de como ele estaria quando chegasse os playoffs. Danny Green, o outro recém-chegado na equipe, estava convertendo 45% dos seus arremessos para 3 pontos, contribuindo com 10,3 pontos por jogo. Pascal Siakam agora era o segundo mais pontuador do time e vencedor do prêmio de jogador que mais evoluiu, o Most Improved Player, com 17 pontos de média. Kyle Lowry continuava com a sua eficiente contribuição, 14,2 pontos e incríveis 8,7 assistências por jogo, ainda tendo Fred VanVleet vindo para 10,3 pontos e 5 assistências como segundo armador. Os pivôs dessa equipe também merecem reconhecimento aqui. Serge Ibaka ajudava com 15 pontos e 8 rebotes por jogo, e Marc Gasol, que tinha recém-chegado de uma troca por Jonas Valanciunas, contribuía para 9 pontos, 6,6 rebotes e 4 assistências por partida. O Giannunobi emergia como um excelente defensor e arremessador vindo do banco, assim como Norman Powell, que tinha um importante papel na rotação do elenco. Chegando nos playoffs, mesmo sendo um dos favoritos do leste, ainda tinha muitas dúvidas sobre esse time do Raptors, sobre a saúde de Kawhi Leonard, o provável sumiço de Kyle Lowry mais uma vez durante a pós-temporada, Pascal Siakam, mesmo sendo o jogador que mais evoluiu, ser muito jovem e não manter os bons números, e Nick Nurse, o recém-chegado técnico, ser pouco experiente para fazer os ajustes necessários. Mesmo com tantos pontos de interrogação, o Raptors estava disposto a mostrar que estava pronto. Na primeira rodada, enfrentaram o jovem Orlando Magic, onde Toronto passou de forma dominante em apenas 5 jogos, ganhando 4 jogos em sequência e perdendo apenas o jogo 1. Na sequência, rodada 2, eles enfrentaram o forte time do Philadelphia 76ers, que contavam com um elenco de praticamente 4 All-Stars, 3 All-Stars de fato, Jimmy Butler, Joel Embiid e Ben Simmons, e ainda Tobias Harris, que estava jogando muito bem, quase a nível All-Star. O 76ers, inclusive, era o favorito para ganhar a série. Mal eles sabiam que Kawhi entraria em modo semideus, fazendo 34,7 pontos na série, 9,9 rebotes e 4 assistências por jogo. No jogo 1, a primeira vitória do Raptors, Kawhi veio para 45 pontos. No jogo 2, o 76ers venceu por 5 pontos de vantagem. No jogo 3, o Philadelphia venceu por 11 pontos de vantagem. No jogo 4, Kawhi fez outra partida incrível de 39 pontos para empatar a série. No jogo 5, Kawhi Leonard veio para um duplo-duplo de 21 pontos e 13 rebotes, mas o cestinha do Raptors foi Pascal Siakam. Quem diria que o inexperiente faria 25 pontos para uma vitória maiúscula do Raptors por 36 pontos de vantagem. No jogo 6, de frente para a eliminação, o 76ers fez uma boa partida, principalmente o quarteto de Embiid, Butler, Harris e Simmons, que combinaram para 79 pontos dos 112 da vitória, forçando um jogo 7. E esse jogo 7, senhoras e senhores, é um dos melhores jogos 7 da história da NBA. E entraria para a história com o game winner mais incrível de todos os tempos, em minha humilde opinião.
O Philadelphia 76ers tinha uma missão e dois excelentes defensores para executá-la, Jimmy Butler e Ben Simmons. Porém, não importava qual dos dois estava marcando Kawhi Leonard, ele iria dar um jeito de pontuar. Sim, de todas as formas possíveis. Era um daqueles dias em que o Kawhi estava inspirado. E o jogo se encontrava no último quarto empatado em 85-85. O 76ers cometeu erros cruciais, como um turnover estourando o tempo de ataque com 3 minutos para o fim. E a menos de 2 minutos para o final, Kawhi Leonard veio para converter um arremesso de 3 pontos. De 3 não, de 2 pontos, pois ele pisou na linha, abrindo a vantagem de 87-85. No ataque seguinte, turnover no passe de Tobias Harris para Joel Embiid, com roubo de bola de Kyle Lowry, que terminou em cesta de Pascal Siakam no contra-ataque, abrindo 4 pontos de vantagem. O 76ers converteria 3 lances livres seguidos para cortar a vantagem para apenas 1 ponto. Forçaram uma falta para cima de Kawhi Leonard nos segundos finais, que foi para a linha de lance livre, porém só converteu o primeiro, e ao errar o segundo lance livre, o Philadelphia não perdeu tempo com o contra-ataque de Jimmy Butler finalizando com uma bandeja contestada, empatou o jogo. Estava tudo desenhado para uma prorrogação. O Toronto Raptors pede um tempo, e com 4 segundos no relógio, na reposição de bola é chamada uma jogada para Kawhi Leonard, que estava sendo marcado por Ben Simmons. Ele bate a bola em direção à zona morta. Nesse momento vem a dobra de Joel Embiid. Mesmo assim, Kawhi arremessa. Um dos arremessos que jamais será esquecido na história da NBA. Naquele momento, o estádio Scotiabank Arena ficou um tremendo silêncio, que dava para ouvir a bola quicando no aro 4 vezes. E o resto é história. Assim, Kawhi Leonard terminou essa partida com 41 pontos, 3 roubos de bola, 8 rebotes e 3 assistências. E a classificação para a final de conferência. Na ocasião, enfrentariam o Milwaukee Bucks, que uma incrível temporada de 60 vitórias, com Giannis Antetokounmpo sendo um dos atletas mais dominantes da NBA. Inclusive, foi a sua primeira temporada de MVP. O time do Bucks saiu na frente, vencendo 2 partidas, mas viu na sequência um verdadeiro domínio do Raptors, vencendo 4 jogos em sequência, calando todos os críticos que afirmaram que o Toronto Raptors nem de longe era um concorrente a título. Na grande NBA Finals, estávamos diante de um verdadeiro Davi contra Golias. O subestimado time canadense chegou para enfrentar nada mais nada menos que um gigante de 4 futuros Halls da Fama. E é claro que estamos falando do Golden State Warriors de Draymond Green, Klay Thompson, Stephen Curry e Kevin Durant. Quarteto que já tinha 2 títulos nas costas e estavam em busca do 3º consecutivo. Essa série parecia predestinada ao sucesso do Raptors, onde o time começou com uma boa atuação ganhando o jogo 1. O Warriors, sem Kevin Durant, no jogo 2 ainda perdeu Kevin Looney e Andre Iguodala. Mas ainda assim, com incríveis atuações de Klay Thompson e Stephen Curry, empataram a série. Nos 2 jogos seguintes, o jogo 3 e o jogo 4, foram partidas em que Kawhi Leonard passou dos 30 pontos e carregou o Raptors para uma liderança de 3-1. No jogo 5, Kevin Durant voltou de lesão, e com ele as esperanças da torcida, já que KD, indiscutivelmente, foi o melhor jogador do Golden State Warriors nas últimas 2 finais, recebendo 2 vezes o Finals MVP, e em seus 12 minutos de partida, ele fez 11 pontos, e tudo indicava que o Warriors retomaria a série, forçando até um jogo 7, até que no segundo quarto dessa partida, Kevin Durant lesionou o tendão de Aquiles e foi obrigado a se ausentar o resto da série. O Warriors lutou como verdadeiros guerreiros e conquistaram a vitória por 1 ponto de vantagem, forçando o jogo 6. Chegando na 6ª partida, os Splash Brothers teriam uma missão clara de carregar esse time para o jogo 7, mas o pior aconteceu. Klay Thompson rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, numa tentativa de dunk, no final do 3º quarto, onde os Warriors inclusive estavam ganhando, e a reação de Curry sentado na quadra, se vendo sozinho, sem seus 2 companheiros mais eficientes, ambos se lesionando na mesma série, foi a representação do sentimento da torcida, que assim como Curry, previa o que estava por vir. Performances incríveis de Pascal Siakam, duplo-duplo de 26 pontos e 10 rebotes. Kawhi Leonard, 22 pontos. Kyle Lowry, um duplo-duplo de 26 pontos e 10 assistências. E o não draftado Fred VanVleet, 22 pontos. Literalmente, o jogo 6 foi a consagração de um time totalmente subestimado ao topo da maior liga de basquete do mundo. Kawhi Leonard não só teve uma pós-temporada saudável, como incrivelmente dominante, de 30,5 pontos, 9,1 rebotes, 3,9 assistências e 1,7 roubos de bola, sendo o principal jogador e Finals MVP do eternizado primeiro título da história da NBA conquistado por uma franquia canadense. Detalhe, apenas 24 anos de existência do time.
A felicidade que tomou conta do time do Norte infelizmente durou pouco, quando chegou a notícia de que o jogador que foi o grande salvador da franquia, tirando ele do limbo dos times sem título, ao chegar na off-season, Kawhi Leonard opta pela sua agência livre, e ao invés de retornar para a equipe, que ele tinha acabado de ser campeão, assinou um contrato com o Los Angeles Clippers. O Raptors trocou o melhor jogador da história da franquia por um incrível atleta que foi a peça fundamental para a conquista de um título e que, mesmo depois de conquistá-lo, foi embora a troco de nada. Esse é apenas um dos fatores que tornam esse título do Toronto Raptors inesquecível.